nestas últimas 5 partidas em que ele atuou pelo Furacão. Contra o Cruzeiro, o primeiro jogo que o Guilherme chama, quando ele volta daquela grave lesão que ele sofreu no dia 26 de outubro contra o Cruzeiro, o Fernandinho joga 29 minutos mais os acréscimos, então ele atuou mais. Dia 2 de novembro contra o Vitória, aquela derrota de virada na Baixada, 22 minutos mais os acréscimos. E a partir do jogo com o Vitória, a participação do Fernandinho em campo cai bastante. Contra o Atlético Mineiro, dia 16 de novembro, 9 minutos mais os acréscimos. Contra o Atlético Goianiense, na quarta-feira da semana passada, feriado, dia 20, 4 minutos mais os acréscimos. Agora, contra o Bahia no último jogo, ele atuou um pouco mais. 7 minutos mais os acréscimos. Fato é, Felipe Dalck e Janaína, é o que nós estávamos conversando ontem. O Fernandinho não está 100%, acelerou esse processo para retornar ao Atlético, e o fato dele não estar 100% se reflete nessa tela com os baixos números em termos de minutos que ele tem em campo pelo Furacão. Porque era para estar aumentando o número de minutos, né? A minutagem, ela está numa ordem decrescente. Ele entrou muito bem contra o Cruzeiro ali, né? Naquele jogo em que trouxe um fôlego novo pro Atlético, depois voltou a perder contra o Vitória. E dali em diante, né? Contra o Galo, que foi aquele jogo da afirmação, em que o Atlético resgatou a sua confiança, ele já atuou menos. Então, dos 3 últimos jogos, que foram justamente esses jogos em que o Atlético deu aquela embalada, se afastou da zona de rebaixamento, o Fernandinho não estava em campo. Estava ali, né, quando acaba tomando gol, mas ele não teve assim uma participação tecnicamente ativa no resultado, né, da partida. Agora, a participação dele de presença, né, de líder, mesmo ali no banco de reservas, isso acho que a gente não pode negar, né? A gente viu ali durante a transmissão, apareceu muito o Fernandinho atuante mesmo, né, como um jogador que tem experiência, que consegue empurrar o time em momentos decisivos, em momentos difíceis. Então, obviamente que, por mais que o Fernandinho não entre lá, né, dê aquele passe açucarado, aquele lançamento, aquela bola longa pro Atlético fazer o gol, ele é aquele jogador que orienta e que faz com que os caminhos do Atlético clareiem também nessa fase, porque não é fácil, né? Muitas vezes tem ali jogadores que têm um grande talento, como a gente vem falando, João Cruz, Filipinho, né, que vem entrando muito bem nas partidas, mas que precisam também, acho que, desse apoio, desse suporte de um jogador que tem uma história tão respeitada no Atlético. Então acho que a presença do Fernandinho, ela fortalece o elenco nesse momento, em que falta muito pouco, né, para o Atlético cravar o pé na primeira divisão. Não pode errar, não pode perder, né, toda essa energia que o time tem demonstrado nas partidas, mesmo tomando gol no fim, mas foi um time aplicado, um time que, de certa forma ali, mesmo com as condições em que a partida se colocava, tomando pressão do adversário, jogando com linha baixa, né, todo aquele esquema do Lúcio Gonzalez, foi um Atlético que acreditou e que buscou, né, pontuar fora de casa. Foi um resultado importantíssimo que mantém o Atlético muito firme como um dos principais candidatos que vai escapar do rebaixamento, e eu acho que isso traz um conforto, talvez até por esse momento em que o Atlético vive, de que falta pouco, né? Acho que o Fernandinho pode até ser poupado, digamos assim, para as rodadas finais, que certamente serão muito difíceis, né? Contra Bragantino e depois na última rodada contra o Galo, que será um jogo fora de casa. E esse jogo contra o Fluminense hoje, né, contra o Criciúma, o Fluminense certamente vai entrar com tudo, né, porque o time vem de resultados ruins e ele está correndo muito risco de rebaixamento. Vai jogar em casa, acho que o Fluminense é favorito para voltar a vencer. O Criciúma também não vem numa fase legal, né? Então acho que os dois times vão medir forças ali. E certamente, se o Fluminense volta a vencer, ele dá aquela animada para tentar roubar um pontinho do Atlético na arena. Agora o Atlético não pode perder esse comprometimento, essa aplicação que demonstrou na arena nos últimos jogos, né, com o pacto, porque vai ser necessário manter essa pegada, né? Não dá para relaxar em momento nenhum.